Quando nós vimos que todos os argumentos de razão não foram levados em conta, todos os argumentos contrários à transposição não foram levados a sério, quando nós percebemos que a sociedade civil não foi ouvida, que as universidades não foram ouvidas, que os verdadeiros conhecedores da realidade do Rio São Francisco não foram ouvidos, que as ONGs não foram ouvidas, que o povo beiradeiro não foi ouvido, que os grupos organizados de base não foram ouvidos, os movimentos populares não foram ouvidos, que as sociedades tradicionais, as nações indígenas, os quilombolas, não foram ouvidos, ninguém foi ouvido. O governo concebeu de uma maneira autoritária, ditatorial este projeto e se manteve surdo a todas as opiniões contrárias a esse projeto. Nós sabemos, nós entendemos o imenso lobby, o imenso interesse da economia internacional, do capital internacional para a realização desse projeto. De tal maneira que o governo se fez surdo a toda a grita contrária ao projeto de transposição. E quando, há 2 anos atrás, nós estávamos na iminência do início do projeto, nós percebemos que era necessário dar um grito que fugisse da lógica racional, que fosse, quem sabe, uma loucura, porque aonde a razão cessa, quem sabe a loucura tenha a força de se fazer entender. E foi por isso que assumimos aquele gesto tresloucado do jejum. Porque Jesus disse: quanto maior for o inimigo, somente a oração e o jejum é capaz de barrá-lo. Foi diante disso, dessa palavra de Jesus, que nós assumimos aquele jejum e aquela oração, aqueles dias de oração e de jejum lá em Cabrobó. E aquele grito, quem sabe, louco, que foge à lógica da razão. Quem sabe ele tivesse a força de fazer com que as instâncias oficiais ouvissem o eco do clamor do povo, dizendo não ao projeto de transposição. E depois de 11 dias, na época, o ministro da Integração, ou melhor, o atual governador, Jacques Wagner, um dos ministros do presidente Lula, esteve conosco e durante 5 horas e meia, debatemos, palavra por palavra, um acordo, para que a partir daquele momento o governo federal se abrisse ao diálogo com a nação brasileira, com a sociedade civil brasileira, com os movimentos populares, com as universidades e com as nações indígenas e quilombolas, se abrisse para um diálogo.
E esse compromisso foi firmado. Presidente Lula, na pessoa do ministro, e nós, representando a sociedade civil. Passado alguns dias, fomos até Brasília manter um diálogo com o presidente, e durante 2h30 nós debatemos com o presidente Lula, o ministro Ciro Gomes, o absurdo que é o projeto de transposição de águas. Durante 2h30. E o presidente Lula me dizia: mas, Dom Luiz, por que o senhor não veio antes conversar comigo a esse respeito? Por que me colocar numa situação tão constrangedora deste modo? Falei: presidente, eu vim sim, eu vim muitas vezes conversar com o senhor, e as minhas opiniões estão aí em cima de sua mesa, nas muitas assinaturas que eu dei, de muitos documentos que chegaram em suas mãos, contrários ao projeto de transposição. Mas o senhor se fez surdo à nossa voz e à voz da sociedade brasileira. E eu quero dizer, presidente, que o nosso gesto não é contra a sua pessoa, porque o senhor sabe muito bem que durante toda a minha vida de militante, de cidadão brasileiro, eu vesti a sua camisa e lutei a vida inteira para vê-lo aí sentado aonde o senhor está no momento. Mas infelizmente o senhor hoje se tornou refém do capital internacional. Infelizmente, o senhor se tornou representante dos grandes interesses do capital internacional. E o nosso gesto foi para lembrá-lo de que o senhor foi eleito para gerir em defesa dos pequenos deste país e do seu povo nordestino. Mas, infelizmente, hoje o senhor deu as costas ao povo do sertão e se tornou refém dos grandes interesses. Naquele momento, eu vi o presidente abaixar a cabeça e 2 lágrimas escorrerem no seu rosto. Infelizmente, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no início houve o diálogo. Iniciamos o diálogo e estava indo muito bem. Representantes da sociedade civil e representantes do governo federal. Tivemos vários encontros em Brasília, em que debatemos o projeto de transposição e debatemos o projeto de revitalização. No final do ano passado, ou melhor, durante o ano passado, o diálogo se encerrou. Nós achamos que era por conta do ano eleitoral que o diálogo estava sendo interrompido. Lula foi reeleito e no início deste ano, em março, nós fomos a Brasília e lá protocolamos um documento